Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, vim te convidar novamente para um momento de reflexão. Vim te convidar para trazer a sua atenção para este presente, porque nós temos muitas coisas para falar, muitas coisas para pensar. Nós bem sabemos que vivemos em tempos em que as pessoas não têm tanto amor como se costumava ter, pelo menos. Nos tempos de Cristo, nós podíamos aprender com ele o que era o amor. Hoje eu vou ler um texto em Isaías 53, no verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos caso dele algum. Nós estamos falando de Cristo. Esse texto em Isaías 53, 2 e 3 está falando sobre o nosso Cristo. Este texto que fala que era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, que era desprezado e que não fizemos caso algum dele. Estamos falando de Cristo. Para vocês terem certeza, no verso 4 vai estar dizendo: verdadeiramente, este homem, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora não resta dúvidas que Cristo é o homem na qual está inserido no texto em Isaías. Nós não sabemos o dia a dia de Cristo antes dos seus 30 anos, antes do ministério, a qual lemos no livro de Mateus, Lucas, João, mas nós sabemos por meio das profecias, e uma das profecias, um dos profetas, na qual mais profetizou sobre o Messias foi Isaías. E este texto, ele nos fala que Cristo teve uma vida de desprezo, teve uma vida de dores, teve uma vida de ser experimentado nos trabalhos. Quando nós paramos e pensamos que o nosso Cristo, aquele que não nos desprezou, aquele que nos amou independente das nossas falhas, aquele que não nos olhou da forma que nós realmente somos, mas ele nos olhou com um olhar de amor e compaixão. Ele resolveu nos amar, ele escolheu nos amar. Ele é o homem que foi desprezado. Nós tomamos como lição que Cristo, como mestre, como nosso professor, como nosso salvador, ele nos ensina a como nós devemos olhar para o nosso próximo. Vocês acham que nesse tempo nós temos olhado para os próximos, nós temos olhado para o nosso próximo, aqueles que estão ao nosso redor, com olhos que Cristo olhou para nós? Começamos a pensar sobre isso e logo esquecemos que quando nós comemos, nós não lembramos daqueles que não têm o que comer. Nós podemos refletir melhor nisso quando nós estamos nos nossos lares, que temos cobertores, que temos coisas que podem nos esquentar em uma noite de frio, e nós não lembramos daqueles que estão nas ruas, passando por dificuldade, passando por frio. Esta palavra, em Isaías 53, ela nos ensina a forma que Cristo foi tratado, mas ele nos ensina mais ainda que Cristo não nos tratou da mesma forma. E o que isso significa? Significa que Cristo, ele era a justiça. Ele era quem nos salvou.
a pessoa de Cristo, não era pela forma que víamos ele, até porque no texto nos fala que nele não havíamos beleza alguma para que o desejássemos, mas não por fora, mas por dentro ele era a diferença. Será que por dentro nós temos sido a diferença? Nós temos ido para as igrejas, nós temos ouvido sobre o amor, nós temos talvez até mesmo pensado praticar o amor, mas nós temos pensado realmente no nosso próximo e temos deixado o campo das ideias, o campo das lágrimas, para ir praticar o amor. Jesus nos ensina que aquele que não tem o que comer, aquele que não tem o que beber, aquele que não tem o que vestir, aquele que se encontra perdido, é como que se estivéssemos dando ao próprio Cristo o que comer, o que beber, o que vestir. Quando nós o encontramos nesta terra, quando vemos Cristo, não é simplesmente nas nossas igrejas. Nós não vemos Cristo simplesmente na nossa vida como quando temos vitória, quando temos aquilo que é bom de Deus. Nós vemos Cristo quando enxergamos o nosso próximo em necessidade e vamos até lá oferecer o que temos. E vamos até lá oferecermos algo de vestir. Aquilo que eu quero trazer hoje é refletirmos sobre aquilo que Cristo tem tentado nos ensinar nas Escrituras. Será que nós temos somente nos emocionado nas igrejas, nos louvores? Será que nós temos simplesmente entrado em quatro paredes, orado, nos sentimos leves, bem conosco por ter orado, entrado na igreja, vivido as nossas vidas e simplesmente tomados pelo egoísmo, esquecer do nosso próximo, a ponto de não oferecer apenas um pão para aquele que não tem o que comer? Será que faria a diferença no nosso bolso? Será que faria diferença na vida daquela pessoa? Então, assim, que nós venhamos refletir sobre aquilo que Jesus fez por nós, da forma que Jesus olhou por nós, daquilo que ele nos ensinou na cruz. Será que nós temos sido cristãos? Porque a palavra cristão significa pequenos cristos, imitadores de Cristo. Nós temos imitado Cristo. Isso não é sobre religião. Eu estou falando sobre a pessoa de Jesus, Cristo, sim, mas como evangélicos, católicos, outras religiões que têm Cristo como um salvador, como alguém que ensinou, eu venho te trazer uma verdade. Esta verdade é a que eu quero trazer para os corações. Não é uma religião. Eu não quero chegar e te trazer um evangelho de religião. Eu quero te trazer o evangelho que Cristo trouxe nas Escrituras, dizendo as boas novas do reino de Deus. Eu quero te trazer sobre as Escrituras sagradas. E Cristo, ele nos ensinou a este pensamento. Ele nos ensinou com a própria vida. Será que nos falta olhar para dentro de nós e enxergarmos que nós estamos perdidos? Tem uma parábola que nos vai retratar sobre uma dracma. A dracma que estava dentro da casa, mas estava perdida. Às vezes estamos dentro de uma igreja, dentro de um ambiente que se diz cristão, que se diz ter fundamentos e primícias, mas estamos perdidos. E dentro desta parábola, uma mulher precisou varrer, organizar o lugar, até que se encontrasse a dracma que estava dentro da casa, mas perdida. Às vezes estamos perdidos dentro da casa, mas Cristo, ele nos traz para este lugar hoje de reflexão. Procure buscar mais de Cristo, não simplesmente lendo, chorando e
somente se emocionando com pregações eloquentes, com louvores bonitos, com poesias, mas que nós possamos realmente viver e praticar o amor daquilo que Jesus nos ensinou e continua nos ensinando. Esta é a vontade dele. E era esta palavra, essa reflexão que eu queria trazer hoje. Eu cumprimento a todos, desejo uma boa semana e que Deus possa nos dar mais oportunidades de falar do evangelho verdadeiro, do amor de Cristo. Até a próxima. Amém.